Pai do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirama Duque de Caxias, congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e a congregação Nova Campinas, em Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos começando o segundo trimestre do ano 2023 e vamos estudar nesse trimestre relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Estudamos semana passada a lição 1 e hoje vamos estudar a lição 2. E hoje a lição é a predileção dos pais por um dos filhos. Texto áureo: e amava Isaac a Esaú porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25, 28. Verdade prática: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Vamos aqui a Gênesis 25, 19 e 28, que é o texto base da lição, leitura bíblica em classe. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão as tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumpridos os seus dias para dar à luz, e gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Amava Isaac Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Vamos aqui a lição. Introdução. A história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. E como aprendemos na lição passada, o que nós queremos dizer aos irmãos? Esses homens cometeram erro. No caso, estudamos Abrão e Sarai. Agora vamos estudar Isaac e Rebeca dentro da sua família. Isso significa que eles são pessoas que não podemos considerar como bons servos de Deus. Não. Todos nós cometemos erros. Vamos aprender com os erros deles, exatamente para não repetirmos esses erros no procedimento com a nossa família. E se por um acaso nunca estudamos essa lição, predileção de filho, nunca tivemos essa ideia, esse pensamento, e agora a CPAD, através aqui do pastor Elenal Cabral, através desse trimestre, está nos dando a condição de estudá-la. Então, se por acaso na nossa família, na nossa casa, ou conhecemos alguém que existe essa situação, já temos base para ou mudarmos o nosso comportamento ou aconselharmos pessoas para que não assim o façam através do aprendizado. Os erros dos homens do passado são para o nosso aprendizado, porque temos que focar certamente mais nos seus acertos e repetir as coisas boas que eles fizeram. As coisas ruins é para evitarmos. Mas vamos aqui estudar o próprio assunto, que é o que aconteceu na família de Isaac e Rebeca. Plano de Deus para a família e sua presciência. Plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca
faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Somente 20 anos depois desta oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. O que estamos vendo aqui nesse comentário do autor da lição e também baseado na Bíblia. Essa história é muito tremenda deste casamento entre Isaac e Rebeca. Abraão tinha saído de Ur dos Caldeus, como estudamos até mesmo na semana passada, juntamente com Sara, e foi para a terra que Deus mostrou a ele. E lá ele peregrinou naquela terra. Quando finalmente Isaac nasce, filho da promessa, Abraão já estava com bastante idade, e ele cresce e chega a idade dele casar, Sara já era morta. Então, Abraão fica preocupado que ele casasse com mulheres daquela terra e acabasse os costumes daquela terra. E aí aquela bênção de Deus, toda aquela situação se perdesse. Então Abraão manda Eliezer, o seu servo, lá na parentela deles, justamente deles lá ali na Mesopotâmia, para escolher uma mulher de lá, da sua parentela, para que Isaac pudesse casar. E quando ele vai e busca, ele vai para um lugar muito distante, sem ter uma carta, alguma coisa, né, como hoje a gente teria, hoje seria um e-mail, um WhatsApp, dizendo, estou mandando fulano aí para que vocês possam fazer isso por ele. Porque ele ali buscaram uma mulher, tiraram uma moça virgem de dentro da casa do seu parentela, dizendo apenas que ele era servo de Abraão. Mas ele orou a Deus e Deus mostrou a moça, Deus tocou na família, na moça também. Ele busca aquela moça e traz ela. E quando ele traz ela, Isaac a conhece, a ama, passam a ser marido e mulher, mas em determinado momento Isaac percebe que ela era estéril. Então foi Deus que, através de uma oração, mostrou a mulher certa para casar com Isaac. Mas, assim como Sara, ela também era estéril. E esse homem teve que orar. E aí ele diz aqui no final do ponto: portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Depois nós vamos ver algumas situações que ele comenta da própria atitude de Isaac comparada à de Abraão. Então, o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvesse essa história. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Assim estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, não implica indeterminismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Então, é algo até difícil de entender. Pastor, não consegui entender bem isto. É difícil mesmo, meu amado irmão. Eu vou começar pelo conceito que ele dá de presciência de Deus. Um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas antecipadamente. Deus conhece tudo que vai acontecer. Mas isso não quer dizer que Deus determinou
exatamente que as coisas acontecessem daquela forma, que as pessoas agissem daquela forma. Às vezes o ser humano tem a possibilidade de agir de forma diferente, mas ele escolhe agir desta forma. Ele escolhe fazer de uma forma a qual Deus não se agrada. Então, o que aconteceu aqui foi isto. Ela engravidou de duas crianças. Ela sentiu as crianças brigando no ventre. Alguém diria, pastor, mas crianças mexem dentro do ventre mesmo, seja gêmeos ou seja um só, ou até uma quantidade. Mas ali havia uma coisa diferente. E ela orou a Deus e perguntou o que seria, e Deus revelou a ela. Olha só, serão duas grandes nações, mas o menor servirá o maior. Deus sabia na sua presciência o que aqueles homens acabariam fazendo, não vamos ver lá na frente. Mas Deus deu o livre-arbítrio, Deus deu a condição disso ser diferente, Deus somente avisou a mãe, e certamente o pai também ficou sabendo, que embora Esaú fosse o primogênito, ele acabaria servindo a Jacó. Talvez ele não entendesse ainda como isso se daria, e só for entender depois no transcorrer da história. Há um propósito presente de Deus, como diz aqui o autor da lição. Vamos ao ponto 2, o conflito familiar. Esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Comentamos isso na lição passada com a questão de Sarai e Abrão. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de num casamento os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse, pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Então, aí eu vou colocar uma outra coisa importante que eu acho aqui. O autor coloca de uma forma velada, né? Mas vamos entender. Eu acho que o amor é muito importante. E principalmente naqueles dias, né? Hoje as pessoas falam-se mais, temos a Bíblia já toda revelada para nós, sabemos que o sentido geral da Bíblia é mostrar que Deus é amor, Deus amava no Antigo Testamento, Deus demonstra o ápice do amor vindo Jesus morrer na cruz por nós temos toda essa ideia, e os ensinamentos das cartas paulinas, das cartas joaninas sobre o amor, é muito importante para nós. Naquele tempo não havia nem, alguns acham que nem escrita ainda havia, né? Não havia nada inventado por escrito, tudo era falado, passado de pai para filho, de geração em geração. Então, o amor é muito importante. Quando você casa com alguém, você não casa e lá está pede um exame para ver se a pessoa é estéril, se a pessoa não é estéril, se a pessoa tem propensão a uma doença ou a outra doença. Então, quando vem, e a esterilidade era uma doença que afetava o casal inteiro. Quando vem uma doença, um problema, há de ter amor. O que Isaac fez? Ele foi orar. Ele orou 20 anos instantemente, nós vamos continuar vendo isso aí no transcorrer da lição, para que a sua esposa pudesse engravidar, a bênção viesse completa, a bênção que Deus tinha falado a Abraão, que ele e a sua descendência estariam tendo aquela terra como possessão, mas precisava de um descendente, precisava de um filho. Então ele orou e, como diz aqui no final deste ponto, no versículo 21, Deus ouviu o clamor de Isaac. O conflito, e os filhos lutavam no ventre. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para famílias. Salmo 127, 3 a 5, vamos até ler esse texto, é bastante conhecido, mas sempre é bom relembrar os irmãos, nós sempre falamos que isso aqui é um estudo bíblico, diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galadão, como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Por isso Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus como substituto à serva Agar,
para gerar o filho desejado e pagar um preço alto. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu Deus que havia 2 palmos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. É um assunto que acaba a gente comentando e voltando, mas é necessário porque assim é a lição. Então, vamos aqui, eu falei no ponto 1, né? Lá na frente ele vai comentar isso. Abraão e Sara não tinham filhos. Sarai era estéril. Sarai deu uma ideia, como estamos semana passada, de pegar Agar e dar a ele como servo. Mas a promessa de Deus era para Abrão e Sarai. Não era para Abrão, Sarai e mais alguém. Então, aquele filho que nasceu de Agar não poderia ser o filho da promessa, porque Sarai estava fora dessa situação, mesmo que legalmente, pelas leis ou pelos costumes da época, isso valesse, né? O filho nascido da serva seria da sua senhora, mas para Deus não são as leis humanas, os pensamentos humanos, as tradições humanas que valem, mais aquilo que ele fala, aquilo que ele diz, aquilo que é a sua palavra. Então, eles tomaram essa decisão. Isaac não resolveu pegar uma serva de Rebeca ou outra mulher, ou repudiar Rebeca, como nós vimos no ponto anterior, que havia também esse direito sobre as pessoas daquela época, mas ele resolveu orar a Deus. Ele orou a Deus e ela engravidou. E quando ela engravida, vem essa questão dos 2 filhos brigando no ventre, que já comentamos no ponto anterior, e ela ora a Deus e Deus a responde. Agora vamos entrar no cerne da lição, esse finalzinho aqui, e o ponto seguinte, que é o ponto 3, que é o favoritismo do casal pelos filhos. Até agora nós aprendemos o que aconteceu na vida dele, que eles tiveram gêmeos, que nasceram 2 crianças, lá no ventre eles brigavam, toda essa coisa, Deus revelou o que ia acontecer, mas agora vamos ver a atitude de Isaac e Rebeca diante disto. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25, 28, Deus revela a Rebeca a diferença entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, mais velho, e por isso, primogênito de Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Por isso, preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção, praticada pelos pais de Esaú e Jacó, produzia um grande conflito na família, e a gente vai começar a praticamente comentar o restante da lição aqui. Pode ser que alguns assuntos voltem no ponto 3. Filhos são diferentes um do outro. Não teremos filhos iguais. E, de certa forma, pode acontecer isso numa família. Os pais também são diferentes do outro. Não adianta a gente achar que um casal vai casar que os dois são iguais. Não, os dois têm predileções diferentes, têm pensamento diferente. Deus uniu, Deus unificou isso, a família vai viver. Nós vamos ver isso aí durante outras lições, certamente. Alguns, um abre mão de alguma coisa, outro abre mão de coisa, mas continuam tendo pensamentos, às vezes, até diferentes. Então, um filho com uma postura agradava mais, às vezes agrada mais ao pai, e outro filho, ou filho, né? Aqui estou falando filho ou filha, enfim, aqui eram 2 nomes, mas poderiam ser filhos ou 2 filhas. Uma agrada mais o pai, outra agrada mais a mãe, mas o que o casal não pode fazer é escolher principalmente aqui no casal, não 2 filhos só, o pai gostava mais de um, a mãe de outro, e isso insufla, muitas vezes, não vamos ver isso na lição, o ciúme, a guerra entre um e outro, a briga, a confusão entre um e outro. Por mais que um filho agrade mais ao pai, outro à mãe, enfim, essa situação toda, mas tem que ser tratado de forma igual. Aqui o autor da lição pulou um ponto, aí por opção dele, antes de Isaac ver com a questão da bênção que era necessária dar. Nós vamos ver Jacó lá no final,
no Egito, né, no final de Gênesis, capítulo 50, abençoando todo, falando sobre todos os seus filhos, seus 12 filhos, falando toda aquela situação, especialmente sobre cada um. Mas aqui houve um ponto anterior. Antes disso acontecer, Esaú estava faminto, Jacó chegou, ele chegou numa caçada faminto, Jacó estava com um prato de um guisado, e ele pediu para que Jacó desse aquele prato do guisado para ele, e o guisado, Jacó falou: dou o guisado para você, mas você vai ter que me dar a primogenitura, vender a primogenitura. E Esaú acabou não vendo o tamanho do que estava fazendo, porque ele tinha que ser como seu pai. Seu pai orou 20 anos para que a mãe engravidasse. Por que não podia pedir a Deus e Deus providenciar ali uma comida para ele? Deus podia fazer coisas tremendas, mas ele preferiu vender a sua primogenitura por um prato de comida, que ele já havia perdido. Então, a partir daí, a sua primogenitura para Jacó. E aí adiante vem a bênção, é o que nós vamos estudar agora no ponto 3, o que aconteceu. Problema da predileção por filhos na família. Esaú, filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia no futuro da família. Aí nós vamos ver 49, 3, aí nós já estamos falando de Jacó lá na frente, e o Salmo 78, 51. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com o direito de primogenitura a Esaú mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação a dois filhos, que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. O Senhor, na sua presciência, sabia o que ia acontecer, inclusive sabia o que eu já comentei no ponto anterior, que Esaú ia vender para Jacó a sua primogenitura. Então, neste momento, além do direito, Deus tinha revelado a Rebeca, ainda havia a questão da ação errada de Esaú de vender a primogenitura de Jacó. Então, a bênção patriarcal deveria pertencer a Jacó, mas ele pediu a Esaú que fosse fazer uma caça, trouxesse uma caça, ele comeria a caça, ele achando que ia morrer, ele não morreu, nós vamos ver a história. Jacó depois teve que fugir, isso é um fato que nós vamos falar daqui a pouco, Esaú quis matá-lo por causa do problema. Ele passou 20 anos fora, voltou, ainda habitou um tempo ali, novamente em Canaã, já aí depois se dando bem com Esaú, e depois eles dois sepultaram o pai. Então ele não ia morrer, já estava quase cego, mas não morreria naquela época, mas ele achou que morreria, então ele tinha que administrar a bênção, o que não é problema, mas ele fugiu da questão do próprio Deus ter revelado que o maior serviria o menor. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos, e sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino, a interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Sabedora que Esaú quebrou o princípio da obediência e do respeito aos pais, casando com uma mulher estrangeira, Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca pertencia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e revesti-lo em Jacó. Esse deveria levar o assado ao pai, imitar a voz de seu irmão, e toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Então, quando Rebeca soube que ele abençoaria Esaú, ela ficou preocupada porque ela amava Jacó. O que ela deveria ter feito, meu amado irmão, na minha concepção de ver, ela deveria ter conversado com Isaac, dialogado com ele, falado de toda essa situação. Deus já tinha revelado, lembrado até a questão de Esaú ter vendido a primogenitura para Jacó e que a bênção pertenceria a Jacó. Mas, por algum motivo, e aí eu não sei qual, ela preferiu não conversar e enganar Isaac. Jacó ainda ficou preocupado com isto e disse para ela: vou parecer mentiroso a meu pai, porque
nós vimos lá na leitura, né, sobre o nascimento, que Esaú era um homem peludo, ele já nasceu assim. E Jacó era um homem liso, não tinha muitos pelos na mão. Então ela preparou uma comida, pegou o pelo do animal, colocou no braço de Jacó, pegou uma roupa de Esaú, colocou sobre Jacó. Isaac quase conseguiu identificar quando Jacó chegou com a comida. Ele falou: tão rápido, meu filho. Deus abençoou, eu fiz a comida rápido. Esaú estava lá caçando, Jacó já estava com a comida aqui. Chega perto aqui, aí passou a mão, viu peludo. Chega mais perto, cheirou, sentiu o cheiro da roupa de Esaú. E aí ele foi e falou: a voz parece de Jacó, mas o restante é de Esaú. Comeu e abençoou a Jacó no lugar de Esaú, quando ele queria abençoar Esaú. E isso depois veio causar um conflito. O problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais de seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são a herança do Senhor. E Deus concebeu este privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Naquele tempo, não se falava tanto, ou você não se via, talvez, bem claramente a parte emocional. Hoje se fala muito, nós temos mídia, nós temos uma série de coisas. Então, naquele problema, qual o problema que causou ali? Quando Esaú chegou e preparou o guisado, o prato lá, e foi dar a bênção para o pai chegou e falou: quem é? Sou Esaú. Mas peraí, mas quem foi que veio aqui primeiro? E aí Esaú percebeu que Jacó tinha usurpado a bênção dele, pediu para o pai abençoar. O pai trouxe uma bênção lá pequena, porque já tinha dado a bênção toda para Jacó. Esaú ficou angustiado. E o que ele colocou no seu coração? Vou matar Jacó. Quando meu pai morrer, eu mato a Jacó. Talvez pensando assim: eu matando Jacó, então a primogenitura volta para mim, porque só são 2 filhos. Então, meu pai morreu, eu mato ele e eu volto a ser o primogênito, e de certa forma fico com a bênção. A Rebeca, sabendo isso, conversou com Isaac sobre essa questão de Esaú ter casado com mulheres da terra, e Jacó era solteiro ainda. Então, para evitar que ele fosse morto, então manda ele lá para os familiares dela, lá na Mesopotâmia, assim como Eliezer foi buscar e trouxe ela para casar com Isaac. E agora, o próprio Jacó iria, e Jacó vai e passa por muitas experiências, acaba casando lá com 2 mulheres, lá ele enganado, né? Ele aqui enganou, mas lá ele foi enganado. Quando ele volta, passa por uma outra experiência, contra a luta, contra o anjo do Senhor, e acaba se mudando um novo homem, tendo uma postura diferente. Mas quando ele volta, Esaú já tinha aplacado a sua ira, que essa é a ideia de Rebeca, e eles acabam convivendo, de certa forma, moravam em lugares diferentes. Jacó foi morar em Siquém, e Esaú morava na montanha de Seni, mas conviveram. Esaú foi até recebê-lo quando ele voltou, abraçou, conversou com ele, porque aquilo aconteceu. Mas naquele primeiro momento houve conflitos. E hoje é o mesmo problema, porque além dos conflitos que pode haver dentro de uma predileção, a gente tem que aprender a pensar o seguinte: um dia o pai e a mãe não vão estar aqui mais nessa terra, os filhos vão ficar, não terão mais o controle dele. E aí o que vai acontecer na relação desses filhos? Que o pai preferia um e a mãe outro. Além dos problemas emocionais, tudo isso aqui que a própria lição falou. Então essa lição nos traz esse ensinamento. Pastor, houve uma fraqueza em Isaac, uma fraqueza em Rebeca? Sim, nesse sentido sim, mas em outros sentidos eles foram homens fiéis a Deus, né? Isaac orou 20 anos, é um exemplo tremendo para nós. Rebeca também orou ao Senhor quando os filhos brigavam no ventre, e Deus revelou a ela aquilo que era o futuro. Então,
esse exemplo ruim da vida deles, nós temos que não repeti-los em nossas vidas. O aprendizado aqui não é um aprendizado histórico. Estamos aprendendo o que aconteceu na vida de Isaac e Rebeca. Não, estamos aprendendo para colocar em prática nas nossas vidas, para orientar os nossos filhos, para que no futuro, quando eles tenham filhos, também não tenham essa predileção por um filho ou por outro filho. Orientar outras pessoas, como pessoas maduras, cristãs, que possam ter esse mesmo problema na sua família. Conclusão, na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais contra a criação dos filhos. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles e os pais não devem provocar a ira aos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando com predileção, infelizmente o resultado é o conflito entre os membros da família. Então, como dissemos no meio da lição, um filho pode agradar mais o pai e a mãe, isso não é problema, é questão de personalidade. Mas são filhos, são herança do Senhor, como vimos no estudo da lição. Então, o filho é dado a nós para que nós possamos orientar, para que possamos mostrar os caminhos certos nas coisas do Senhor. Somos servos de Deus, estamos falando para servos de Deus. E temos que ter isso em nossa mente. É uma responsabilidade. E dentro dessa responsabilidade, não só orientar, ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus, mas também na nossa convivência diária, dar um bom exemplo, não tendo predileções de um filho para com o outro. Deus possa nos abençoar. Semana que vem nós vamos estudar ciúme, o mal que prejudica a família. E agora nós já vamos estudar a família de Jacó com José e seus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.